Estamos no ar com mais um episódio do Anarquismo Empreendedor. Eu tenho recebido muitas mensagens, muitos comentários, né? Então eu quero agradecer aí a todos vocês que têm assistido os nossos episódios. Espero que tenha sido útil para todos. Mas vamos lá. Este não é um programa sobre religião. Não tem nada de religião aqui. A gente usa ferramentas da religião para falar de anarquismo, para falar de empreendedorismo. Nós estamos simplesmente utilizando ferramentas. Então, se você está gostando dessas mensagens, desses programas, deixa aí o teu like, curte, faz o teu comentário, que é sempre bom, né? É sempre bom a gente compartilhar e escutar como está sendo este eco junto a vocês. Bom, o episódio de hoje é a linha tênue entre liberdade e escravidão. Nós vamos utilizar de um método que foi criado antes de Cristo. É isso mesmo, antes de Cristo. Então, preparem-se, apertem os cintos, porque a viagem hoje é uma viagem sobre o conhecimento, sobre a natureza, sobre como nós devemos abrir o espaço para que esse conhecimento esteja dentro de nós. E o tema é a linha tênue entre liberdade e escravidão. Você aí, onde você está? Você está em que ponto? Você já atravessou essa linha? Você está do lado do escravo ou do lado do livre? Eu quero saber, deixa aí o teu comentário que eu quero saber, hein? É importante isso, porque com isso a gente vai encontrar o verdadeiro caminho da felicidade, o verdadeiro caminho da alma. Para quem está chegando agora e não sabe o que é a alma, vamos lembrar: amor, liberdade, manifestação e abundância. É isso aí. Então vamos lá, minha gente. A introdução hoje, tá? E eu quero falar sobre uma coisa importante. Um amigo meu chamado Guilherme Hamud. Guilherme, um abraço para você. E eu vou usar uma frase sua agora, meu irmão. A frase é: a mente mente. É isso mesmo. Nós somos iludidos pela mente. Os hindus chamam isso de estado de Maya. Somente os homens despertos são os homens verdadeiramente livres. Então nós queremos aqui abordar esse tema hoje e nós vamos usar sempre a solução de problemas. Eu, por exemplo, parei de orar para Deus para pedir sabedoria, porque toda vez que eu orava para Deus pedindo sabedoria, ele me dava problema para resolver. E chega de problema. Falei, não, para com tudo que eu vou embora desse negócio. Vamos lá. Sabedoria significa capacidade para resolver problemas. Sabedoria significa encontrar o caminho correto para a solução desses problemas, tá certo? Então, nós precisamos sempre estar alinhados com aquilo que o universo nos diz, tá certo? E a gente vai trabalhar muito fortemente com este propósito chamado método Pardês. Nós vamos ver lá na frente o que é esse método, como ele funciona, quais são os estágios, o que ele quer dizer, tá certo? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu quero deixar é um pensamento sobre os códigos da vida para vocês, tá? Os códigos da vida, né, ele tem uma coisa importante que ele diz assim, ó: cada um é incomparavelmente único. Se você é necessário e basta. Na natureza, tamanho não é diferença. Tudo é expressão igual de vida, tá certo? Então é isso que a gente tem que olhar, esta mensagem dos códigos da vida que eles mostram para nós que tamanho não significa nada, tá certo? Na verdade, tudo é expressão, tudo é vida, tudo é conhecimento, tudo está manifesto. E eu gostaria de falar também, quando a gente fala de códigos da vida, de uma coisa nova, uma coisa importante. Todos nós buscamos luz, mas lembre-se de uma coisa: o verdadeiro conhecimento está na escuridão. A luz revela aquilo que está contido na escuridão. Faça uma experiência, entre no seu quarto, na sua casa, com tudo apagado. Você não verá nada, mas quando acende a luz, você enxerga tudo. Você vai ver os móveis, os livros, a TV, tudo que está lá contido. Então, o conhecimento é aquela coisa física que está lá. Mas quando acende a luz,
você tem a revelação. Mas também tem um problema. Luz demais pode cegar. Exatamente isso. Você já imaginou você dirigindo numa estrada, aí vem um carro em luz alta na contramão, né? E o que acontece então? Neste processo de contramão, ele joga a luz alta em você. Você consegue continuar dirigindo? Não, porque você está cego. Então, quando eu falo de luz, sabe onde eu quero a luz? A luz atrás de mim, porque ela ilumina os meus passos e me guia na caminhada. É isso que eu busco, luz sobre mim e luz atrás de mim, não luz na minha direção, porque luz na minha direção irá me cegar e eu não conseguirei ver o caminho verdadeiro, tá? Então a gente precisa entender que neste universo tudo tem um padrão, tudo segue um padrão. O segredo está no padrão. E o padrão determina o resultado. E o resultado é tudo. Então a gente tem que olhar para essas coisas e entender e ver nos meandros do padrão o que tem lá contido. O que tem naquela escuridão? O que tem naquele desconhecido? O que tem naquele caos que eu não domino? É neste momento que eu consigo e que eu verei e terei o conhecimento. Lembra o seguinte, nós estamos vivendo o que Zygmunt Bauman chama de a era do mundo líquido, né? Nós estamos vivendo um mundo líquido. O que é esse mundo líquido? É muita informação. Informação não é conhecimento. Quando você lê a informação, você pensa sobre ela, você reflete sobre ela, você tem conhecimento. E quando você aplica o conhecimento, quando você trabalha com o conhecimento, quando você faz com que esse conhecimento gere resultados, você tem o quê? Sabedoria. Então é neste processo que a gente tem que estar sempre trabalhando, tá certo? E aqui eu quero mostrar para vocês, aqui, ó, nessa imagem que vocês estão vendo aí agora, tá certo? Essa visão sistêmica ecológica, tá? Que está aqui atrás. Essa visão sistema ecológica é como o mundo e a natureza interagem e se comunicam. Primeiro que tudo na natureza está em rede. Por isso, nessa parte branca aí que vocês estão vendo na imagem, nós estamos vendo uma rede, tá certo? Segundo, tudo na natureza tem equilíbrio dinâmico, ou seja, uma coisa está sempre em movimento e fazendo com que outra se movimente. Na natureza, há plena diversidade. A natureza é um grande jardim, uma grande floresta, onde você tem árvores de todas as espécies, flores de todas as espécies, frutos e alimentos de todas as espécies e animais das mais diversas espécies possíveis. Então, há muita diversidade, né? Não é só uma floresta, não, tá? É uma floresta, é um deserto, é o mar, enfim, tudo isso vai ter muita e muita diversidade. Uma outra coisa importante é que na natureza tudo funciona com alianças, nada se perde, tudo vai se transformando, como diria o nosso amigo Lavoisier. Então, nesta transformação, nós vivemos o quê? Um processo de alianças. Então, não é somente numa floresta. Você encontra essas alianças no mar, no deserto, em vários e vários lugares, tá certo? Por quê? Como é que funcionam essas alianças? Os animais, as plantas, tudo interagem e um nutre o outro. Por exemplo, o processo de polinização. As flores só frutificam e só germinam quando há um inseto ou um pássaro polinizador. E esse pássaro polinizador, ele vai lá, pega o pólen, leva do macho para a fêmea, da fêmea para o macho e assim sucessivamente. E aí a gente tem o quê? Nós temos a natureza funcionando. Isso é uma aliança. Se nós formos para o mar, tem aqueles peixinhos que ficam limpando ali a sujeira que se agarra no tubarão, na baleia, enfim, eles vão se alimentando. E vários exemplos da natureza no processo de alianças. Mas tudo isso também precisa de uma energia.
Qual é a energia que a natureza tem? A energia que a natureza tem chama-se Sol. Nikola Tesla dizia: o universo, a força do universo está no Sol, está na nossa estrelinha, aquela estrelinha de quinta grandeza, tá? Ela é pequenininha, perto de tantas outras que existem aí, mas ela é responsável por toda a vida aqui no nosso planeta. Um detalhe, essa luz que a gente vê agora, que nós estamos enxergando neste momento, quando a gente toma sol, ela demorou 8 segundos para chegar até nós, mas demorou mais de 1000 anos para sair do centro do Sol e atravessar a barreira que leva essa viagem pelo espaço. Esse fóton que nós vemos, e aí vem um detalhe, né? O nosso amigo Einstein já dizia, né? A luz é a única coisa que ela tem energia e partícula junto, né? A mesma coisa, tá certo? É onda e partícula, na verdade. Então, essa onda e essa partícula fazem com que toda a vida aconteça no planeta. Então, a vida que nós temos hoje depende do Sol. Nós, por exemplo, seres humanos, precisamos de Sol para termos vitamina D agindo no nosso corpo. As plantas precisam de Sol para fazerem a fotossíntese. Os animais, idem, precisam de Sol. Então, este é o processo. A energia do planeta está no Sol. E, por último, todo o processo é cíclico. Há sempre um nascimento, um crescimento e uma morte. Isso vale não só para a natureza, vale também para as empresas, para os produtos, para os profissionais. Todos aqueles que não se reciclarem, todos aqueles que não se transformarem, morrerão. Com exceção da caneta Bic, que está aí há séculos aí já, e é a mesma caneta que está vendendo aí a vida inteira, tá certo? Existem exceções também, a vida faz parte, né, dessas exceções, tá certo? Mas nós vamos falar agora sobre Pardês, então a gente vai falar sobre o cara que criou o Pardês, né? Um carinha que nasceu aí 60 anos antes de Cristo e chamava-se Hillel, tá? O ancião. Por que ele era o ancião? Porque ele era um estudioso, né? Ele era velhinho e ele lia muito, ele era um ortodoxo, ele se dedicava horas e horas e horas do seu dia para ler a Torá, para estudar, para entender, para decodificar, porque a verdadeira liberdade está na decodificação, está no conhecimento. Lembra que eu mostrei o código? Depois mostrei o codificador, que é Moisés, e agora a gente vai falar do decodificador. O segredo todo é, nós precisamos dessa pirâmide, desse triângulo, dessas 3 coisas. Código, entendermos o que é o código, o que está contido no código. O codificador e como ele estruturou o código, de que maneira ele estruturou. E aí vem o decodificador. E para decodificar, nós temos um método, e esse método chama Pardês, tá certo? Porque Hillel criou este método na sua academia para transmitir o seu conhecimento para os seus alunos, tá? Então vamos lá, o Pardês está dividido em quatro partes. 4 partes importantes, tá? Pensa, o que é isso, né? É aquilo que é mais óbvio, é aquilo que você vê, é aquilo que enxerga, aquilo que está escrito, aquilo que você lê e consegue interpretar, e consegue entender, tá certo? Ele é algo assim como um plano de negócios, por exemplo. Quando você lê um plano de negócios, você tem lá estruturada a informação, você tem um processo de conhecimento ali contido, onde você consegue imaginar o futuro daquela empresa através do plano de negócios. A mesma coisa acontece no treinamento. Você pega os seus funcionários, coloca na sala e mostra para eles os caminhos. Esse é o processo que nós temos aí com o Pessah, tá? Que é a primeira parte do Pardês, tá certo? Aí vem Remés, né? Mas como é que é isso, né? Eu comparo isso ao processo da Gestalt. Quem não conhece, pesquisa um pouquinho sobre a Gestalt, e a Gestalt diz que existe sempre uma figura e um fundo, tá?
aquela figura que você vê, mas existe um fundo onde ela está no contexto. Por isso que todo mundo, quando vai para as redes sociais aí, tira foto de Ferrari, em grandes casas, mostrando riqueza, ostentando, mandando Pix que eu acho que não existe, eu acho que é mentira, mas tudo bem, né? Mandando Pix lá e tal. Por quê? Porque quer mostrar que ele é rico, que ele é próspero, que ele é poderoso. Mas o verdadeiro poder e o único poder que existe vem do conhecimento. Sem conhecimento não existe poder. Você pode ter muito dinheiro, mas se não tiver conhecimento, você não vai saber nem como usar o seu dinheiro. Então, esse é um processo que nós temos que olhar com muita tranquilidade, tá? Deresh, né, a investigação, tá? Eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar lá em Pesach, porque Pesach é o esparramado, eu não falei isso, tá certo? E Remés é a sugestão, a alusão. E agora vem a investigação com Deresh. Deresh é o terceiro passo, e aí nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos mergulhar naquele conhecimento. E aí vem todo um processo. Então nós temos lá a informação que nós coletamos, né? Nós olhamos para aquela figura do fundo e nós nos inserimos nela. Então, o Deresh é nós nos inserirmos quanto ao conhecimento. Nós mergulhamos neste conhecimento e procuramos extrair deste conhecimento aquilo que tem de mais profundo nele. E aí nós fazemos as comparações. Então nós nos comparamos com os nossos colegas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, nós comparamos o nosso conhecimento, nós olhamos para aquilo que nós sabemos e para aquilo que nós não sabemos. Nós buscamos aí, é um processo de investigação. Isso é um processo reflexivo muito importante, reflexivo muito importante, tá certo? E aí nós chegamos ao quarto passo. Então nós chegamos a Sod, né? O quarto passo. O Sod é aquilo que nós não vemos, aquilo que está oculto, aquilo que para nós é uma grande incógnita. Nós não sabemos o que tem lá. É o caminho desconhecido. Só que isso faz parte da nossa vida sempre. Sempre fez e sempre fará. Nós temos a visão geral esparramada na nossa frente, nós temos a sugestão, a alusão, nós temos a investigação, mas nós temos o oculto. O oculto é aquilo que a gente não consegue perceber num primeiro momento. E aí vai exigir muito mais esforço, porque muitas vezes a gente imagina que é uma coisa e a outra completamente diferente. Eu tenho falado muito das algemas de ouro do mundo empresarial. Às vezes o cara te chama e diz o seguinte: olha, eu vou te dar uma participação no meu negócio, você vai ser sócio do negócio, eu vou te dar 5% do meu negócio. 5% do meu negócio, você é meu sócio. Não, na verdade você é um empregado dele. Você é um empregado e um escravo dele, porque ele vai fazer você trabalhar como dono, vai forçar você como um dono e, na verdade, você não é dono porque ele tem a maior parte do negócio. E as decisões, quando têm que ser tomadas, serão tomadas por você? Não, amigo. Serão tomadas por quem tem a maioria das ações ou pelo colegiado de maioria de ações. Então, muito cuidado quando você for contratar, for assinar qualquer tipo de contrato como esse, tá certo? Analise bem, principalmente analise num conceito do novo mercado, como a Bolsa de Valores prevê. O que é esse novo mercado? É que a voz da minoria se faz presente. É que nenhum novo investimento possa ser feito sem que você esteja de acordo. Porque imagina o seguinte, você tem 5% do negócio, aí vem lá e necessita de um aporte de capital. Você não tem dinheiro. O cara chega e diz assim, mas eu coloco lá e você me paga com 2,5% das suas ações. Neste momento, você acabou de perder 50% do seu capital. Por exemplo, tá? Então, tome muito cuidado nesse processo oculto que existe aí dentro do SOD, tá bom? Nós olhamos até agora as 4 bases principais do Hillel. Nós precisamos agora seguir as regras do Hillel. E isso é extremamente importante para qualquer coisa que você faça, tá? A primeira coisa que nós temos que olhar dessas regras e deste conceito é qual vahomel. O que quer dizer isso? Tá?
do mínimo para o máximo, é isso que está contido aí. Este é o conhecimento. O verdadeiro conhecimento está contido no menor e está no maior também. Como diria Hermes Trismegisto, o importante é que o que está embaixo é o mesmo que está em cima. Este é o conhecimento hermenêutico mais importante que existe. Você cria algo embaixo e ele tem um reflexo em cima, no superior. Ou algo é criado no superior e este reflexo acontece aqui embaixo. Então, o problema todo é nós entendermos que há uma analogia do menor para o maior e do maior para o menor. Há um caminho duplo, de duplo sentido, há um caminho onde você precisa enxergar as coisas. Tá certo? Então, esta é importantíssima, é a primeira regra que nós temos que seguir se nós queremos estudar e viver conforme os conceitos de Hillel. A segunda regra é Kshará Shavá. Bom, aí tem uma questão muito importante, porque aqui a gente está falando de equivalência verbal, de analogia, onde há uma passagem ambígua, onde há algo que você não consegue entender, você vai ter que recorrer à analogia para entender. Por isso que muitas empresas e muitas pessoas seguem conceitos de outras empresas. Elas não sabem como fazer algumas coisas e, analogamente, elas vão lá buscar esse conhecimento em outra empresa. Não necessariamente do seu mercado, não necessariamente do seu segmento, mas ela busca esse conhecimento, busca essa experiência e aplica isso dentro da sua operação. E aí nós temos, então, a terceira regra, o terceiro caminho, Binyan Amikatup Ekad, né? O que é isso? É a dedução da norma, uma analogia, uma extensão mais específica do geral. Então, a gente precisa aplicar e encontrar aí o padrão, a norma, a repetição, para que a gente possa olhar as coisas como elas são. Este conhecimento é um conhecimento extremamente importante. Nota que a gente primeiro tem que entender o menor, o maior, separar isso, olhar experiências de outros para trazer para a nossa vida, e aí a gente consegue encontrar um padrão, uma norma, uma passagem. E essa passagem, ela vai nos mostrar o caminho, tá? Ela começa aqui nesse terceiro passo a segmentar e a separar o chamado joio do trigo. Aqui que a gente começa a fazer a seleção do que é bom e do que é ruim, tá certo? E aí nós temos e chegamos ao quarto passo. Binaim ab Mishenah Ketubim. Olha só, o que é isso, gente? É a dedução. Ou seja, nós já conhecemos o padrão, nós já conhecemos o que existe ali, aí nós deduzimos, e nesta dedução nós usamos todo o nosso poder, todo o nosso conhecimento para completarmos aquela lacuna que está aberta. Então, dizem que na Gestalt, quando há uma lacuna aberta, quando há um ciclo que não se fechou, automaticamente a nossa mente fecha esse ciclo. Por isso que muitas pessoas vivem prisioneiras de um passado, vivem naquele passado recordando coisas que na verdade não existem mais e ficam ali presas. É muito legal quando a gente encontra velhos amigos, eles parecem que são amigos ainda da época da escola, né? Porque eles ficam lembrando o tempo que a gente saía correndo e tocava campainha nas casas, quando a gente jogava videogame, quando a gente fazia as chamadas artes, né? Mas eles, por quê? Estão presos ainda a esse passado. E esse passado ele tem que ser esquecido. Nós que temos que fechar o ciclo, fechar a Gestalt, tá? Estamos agora, então, no quinto passo. O quinto passo é Kelal Uperat. Perat o Kelal. Lembra que eu falei no primeiro passo, que era do menor para o maior? Agora é do geral para o particular e do particular para o geral. Vamos lá. No geral, a sociedade tem um conjunto de regras. Quais dessas regras são boas para mim? Que regras estas eu aplico na minha vida? E de que maneira eu me relaciono com a sociedade? Então, nós temos
quando as regras sociais não são impostas, é o geral que se impõe sobre o particular. E quando eu reajo a essas regras, é o particular que se impõe sobre o geral. Por exemplo, existem regras sociais que eu não gosto. Como eu sou anarquista, você já viu anarquista gostar de governo? Você já viu anarquista gostar de imposição, de dominação, de religião, de uma série de outras coisas? Não existe isso para o anarquismo. O anarquismo não aceita essas coisas. Então, este contexto social, estas coisas da sociedade, para mim não servem. E não servem para uma porrada de gente. Tem muita gente que não serve. Uma coisa que me incomoda, por exemplo, nessa relação social é o chamado politicamente correto. Politicamente correto, ou seja, você não pode falar palavrão, você não pode mandar o cara tomar no cu, por exemplo. Que porra é essa, meu irmão? A gente tem que parar com essa hipocrisia, quando no fundo do nosso coração, a gente tem vontade de chutar o balde, a gente tem vontade de falar um monte de coisa que não consegue, e fica lá com aquilo preso na garganta, fica com aquela dor, com aquela coisa no peito. Então, tem coisas que, no geral, não servem para o meu particular. E tem coisas do particular que não servem para o geral. E existe um equilíbrio aí, a gente tem que saber usar deste equilíbrio, tá certo? Agora chegamos ao 6º grau dessa escada, o 6º degrau dessa escada. E esse degrau chama Kayot Bo Mimekon Akar. Então, olha só, gente. Estamos aí agora na analogia pela passagem. Estamos aí agora usando de toda a nossa imaginação para interpretarmos todas as coisas que existem. Estamos observando tudo que existe, estamos buscando dentro desse processo, tá? Fecharmos aí o processo de entendimento. E aí, nesse fechamento é que nós vamos encontrar todos os conflitos, todas as questões, elas têm que aparecer neste momento. Não existe nada que não haja conflito. Sempre haverá um conflito, sempre haverá um paradoxo, sempre uma coisa vai se sobrepor à outra. E neste processo nós precisamos entender que há uma separação. E esta separação é o entendimento, é o começo do entendimento. Chegamos então agora, neste momento, ao 7º e último passo desta jornada, desta escada de conhecimento, tá? Que é Davar Ilmad Meamino. Então aí nós temos o quê? Nós temos a interpretação pelo contexto. Veja só, nós já olhamos tudo do menor para o maior, já tivemos equivalência verbal, tivemos analogia de expressão, tivemos dedução, tivemos do geral para o particular, do particular para o geral, já viajamos aí para uma analogia de outras passagens, de outras comparações, de outros contextos, de outros cenários, e aí nós chegamos à interpretação para o contexto, para o cenário que nós estamos vivendo naquele momento. Lembra o seguinte, que em cada momento da vida haverá um cenário diferente. Em cada decisão que você tomar, o cenário será diferente. Consequentemente, para situações iguais, aparentemente iguais, em cenários diferentes, você também tomará decisões diferentes. E não se puna por isso, isso não é ser incoerente, mas é uma questão de momento, é uma questão de cenário, é uma questão de uma realidade que nós estamos inseridos naquele momento. Então você tem que olhar para o momento, olhar para o cenário, olhar para a realidade atual e imagine, por exemplo, um cenário onde você vai comprar um automóvel, tá? Um carro. Então, vamos desenhar alguns cenários possíveis? Primeiro cenário, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Então, eu vou lá e compro o carro à vista, é uma decisão. Segundo cenário, eu tenho dinheiro para comprar à vista, mas eu não quero ficar descapitalizado. Então, eu dou parte de entrada, financio o restante. E o terceiro cenário, eu não tenho dinheiro da entrada, eu tenho que comprar o carro 100% financiado. Veja que são cenários diferentes para uma mesma situação. E isso você vai se deparar todos os dias na sua vida empresarial. Tem dias que você tem que pagar a conta e não tem dinheiro, talvez você tenha que usar o cheque especial. Tem dias que você tenha dinheiro e queira antecipar a conta e assim sucessivamente. Então são cenários diferentes, são realidades diferentes e você vai ter que olhar o contexto, o cenário, e é importantíssimo isso. Então a gente vai agora fazer aqui, pular aqui
para o cockpit que tudo isso dá, tá? A primeira coisa, né, lá no primeiro passo, é saber o que realmente importa. Qual a verdade fundamental? Por que que eu estou aqui? Por que que eu estou envolvido? O que eu não estou vendo é o segundo passo. Há algo contraditório? Eu consigo ver algo de contraditório nesse processo? E aí, qual o padrão? Existe coerência? Não existe coerência? O que que está acontecendo? Tá? No quarto ponto, a gente tem que fazer algumas perguntas. O que está em choque com o padrão? Onde estão as contradições novamente? Para que a gente possa entender. Quais são, no quinto passo, né? A gente tem ali quais são as intenções gerais, quais são as intenções particulares. Vamos lá, quais são os objetivos de cada um, o que cada um que está envolvido no processo quer, né? E aí nós temos o sexto passo, que é qual a similaridade com outros projetos, com outras coisas, quais as diferenças, o que a gente está buscando aí, onde é que está o ponto de ligação, né? E aí vem, por último, com aquilo que eu já tinha falado, eu vou repetir, a análise do contexto, do cenário, a normatização, o processo. Se nós usarmos isso, por exemplo, para construirmos um business plan, um plano de negócios, nós teremos muito êxito. Por quê? Porque nós responderemos perguntas, por exemplo, antes dos nossos investidores. Nós questionaremos o nosso projeto, nós questionaremos a nossa ação, a nossa empresa, o nosso negócio com uma outra maneira de ver. Então, eu estou aplicando aqui o conhecimento de um estudo da Torá, por exemplo, para o mundo dos negócios. E aí vem a questão do empreendedorismo. Nós olharmos para estas questões e vermos como a gente pode trabalhar cada uma delas, tá? Vamos construir, então, juntos esse cockpit para que a gente tenha um entendimento e aprofunde um pouquinho mais cada uma dessas regras do Hillel. Então, vamos lá para Kal Vachomer, tá? Então, aqui começa o primeiro processo do esvaziamento, ou seja, eu abro mão das coisas que sei, abro mão do meu conhecimento para explorar um novo campo, um novo momento. E aí vem o processo lá da codificação. Lembra da primeira letra do alfabeto lá que a gente falou lá atrás, na primeira parte dessa conversa, desse treinamento? Ela refere-se ao que? Às crenças. Nós temos que... Normalmente, quando a gente vai começar um negócio, a gente tem uma crença inevitável. Vai dar certo. Não, esse negócio é maravilhoso, é fantástico, ninguém nunca pensou nisso. E aí você se estrepa, meu irmão. Porque... com certeza alguém já pensou. E com certeza alguém já tentou. E com certeza alguém já falhou. E aí você não faz a sua pesquisa, você não busca isso, e aí você acha que tem algo verdadeiramente disruptivo, quando na verdade você está simplesmente aplicando uma velha ideia de alguém. Pesquise antes, esvazie-se, não pense que você é o centro do universo. Lembra que a gente falou de Moisés lá do principado? Não pensa que você está no castelo do Egito lá e que você tem todo o poder. Esvazie-se e mergulhe num programa mental onde você vai trabalhando essas ideias, vai buscando aprofundamento nessas ideias, vai buscando o desconhecido deste negócio. Aí você começa a construir o seu conceito de negócios, tá certo? Lembra daquela frase que Jesus disse e que alguns caras aí têm distorcido ela? Conhecereis a verdade vos libertará? Pois é, a verdade é que você não sabe nada. A verdade é que você precisa aprender. Todos nós precisamos aprender. A verdade é que nós temos que ser como Jesus foi quando Pôncio Pilatos lhe perguntou o que é verdade. Você sabe qual foi a resposta de Jesus? Silêncio. Porque verdade é uma coisa relativa. A minha verdade é diferente da sua verdade. A minha forma de ver o mundo é diferente da forma como você vê o mundo. Você tem que respeitar isso. Você tem que ser como Voltaire, que diz o seguinte: eu posso não concordar com nada que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então nós temos que trabalhar esses conceitos para que a gente aprofunde isso dentro de nós. Este é o processo de esvaziamento. E o mais importante,
Se você tem uma ideia, se você tem algo que você quer pôr em prática, procure uma pessoa que tem uma mente completamente diferente da sua. Deixe ela analisar a sua ideia, deixe ela questionar, deixe ela ser chata com você, aceite a chatice dela e mergulhe nessa verdade para que com isso você tenha um processo dialético, aquela coisa que a gente já falou lá, da tese, da antítese, né? E aí você tem o quê? A síntese. Então, este é o trabalho que você tem que buscar. O verdadeiro homem livre busca primeiro a liberdade dentro de si. Ele entende que ele não sabe tudo, ele entende que ele está buscando a verdade, ele entende que ele precisa de alguém que lhe dê direção e, mais importante, ele precisa de alguém que lhe questione. Tá? E através deste questionamento ele vai trilhar o caminho da liberdade. A verdade que é construída destes questionamentos, dessas coisas, é a chave que vai abrir todas as portas, é a chave para o sucesso do seu negócio e da sua vida. Vamos lá então, vamos colocar agora o segundo reloginho no nosso cockpit, lá, o segundo indicador do nosso cockpit, né? Que aqui será Chavá. Então, olha só, o verdadeiro que a gente vive, né? Esse mundo que a gente vive, esse verdadeiro conceito de vida que a gente tem, isso é caos, né? Por quê? Porque existe muita coisa que a gente desconhece. E esse desconhecimento, a gente precisa buscar alicerces. Por isso que a gente fica sempre preso àquilo que a gente sabe, né? E aí a gente precisa estar alinhado o quê? Estar alinhado o nosso discurso com a nossa prática. Então nós temos que trabalhar. Não adianta eu falar, eu sou anarquista, mas aí eu aceito que me mandem. Isso não é ser anarquista. Eu sou anarquista, mas eu gosto do governo. Não é ser anarquista. Eu sou anarquista, mas eu quero ser governo. Pior ainda, entende? Porque não existe essas coisas. Essas coisas são incoerências, e incoerências não podem ser aceitas. Então, nessa etapa, a gente tem que ser bem pragmático, tá certo? A gente tem que usar de pragmatismo radical, a gente tem que questionar a fundo, a gente tem que buscar, assim, nas entranhas do negócio, tudo aquilo que a gente quer saber, tá? Eu gosto muito do conceito da jihad, né? Dizem que no Corão tem duas jihads, né? A primeira jihad é a jihad interna, a segunda jihad é uma jihad externa. O que importa nesse momento é a jihad interna, é a luta interna, porque o teu pior inimigo é você mesmo, então lute com você, lute ardentemente, questione, domine, se imponha, faça com que esse inimigo entenda que você está buscando o caminho da verdade, o caminho do conhecimento, o caminho da sabedoria. Então, neste processo de sabedoria, não tenha medo dos problemas. Aquela hora eu falei brincando que eu parei de orar porque Deus só me dava problema, mas na verdade é um exercício válido que precisa ser feito, tá certo? E aí nós temos o quê? No momento que a gente atinge o domínio, o autocontrole, o poder sobre o nosso eu, sobre o nosso íntimo, a gente começa a descobrir todas as incoerências que existem no nosso dia a dia, nos nossos hábitos. Aquilo que a gente fala, mas não pratica. Aquilo que a gente vê que está errado, mas não interage, não cobra a correção. Então, essas coisas, elas são internas, elas estão nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos hábitos. Nós precisamos transformar isso. Eu sei que isso é muito turbulento, muito difícil, é como se a gente estivesse no meio de um enorme vendaval, mas é assim que a gente tem que trabalhar neste segundo momento. Neste terceiro ponto, eu quero ser bastante reflexivo, porque aqui nós temos uma situação interessante. Em Binyan Ab-Mikatub Echad, nós temos o seguinte, é um processo de correção, de verificação, é um processo de checagem, é um processo de ajustamento de todos os padrões. Aqui, como eu falei antes, a gente vai buscar verificar os padrões. Notem o seguinte, nós vivemos numa constante repetição de erros e acertos. Muitos de nós cometem o mesmo erro diversas vezes na vida. Por exemplo, tem gente que vive confiando em pessoas erradas, né? Confiar em pessoas erradas é um padrão que se repete. Tem pessoas que têm relacionamentos com pessoas
tóxicas. Então, é um padrão que se repete. Então, a gente tem que romper esses padrões. Nós temos que verificar esses padrões. Quando esses padrões acontecem na nossa vida? Quando eu vou para uma empresa, por exemplo, que eu trabalho e não sou valorizado. Por que eu não sou valorizado? Será que eu estou na empresa certa? Será que eu estou fazendo a atividade certa? Então, esses padrões agora a gente precisa examinar. E aí é onde a gente detecta um novo caminho. Quando a gente enxerga os padrões, quando a gente, dentro deste processo, consegue ver esses padrões, a gente consegue traçar o caminho da libertação. Eu diria que aqui a gente está na fronteira da libertação. Aqui nós estamos à margem da libertação. Por quê? Porque é aqui que a gente vai escolher se ultrapassa a linha da liberdade ou não. Então, como no filme Matrix, né, a gente tem lá uma situação muito interessante quando o Morpheus chama Neo e oferece para ele, pílula vermelha, pílula azul, você escolhe. Então, é aqui o momento da escolha, é aqui que a gente começa a engolir a pílula que nos dará o bife a cavalo, né, o bife da ilusão, ou nos dará a verdade da libertação. Então, é neste momento que a gente, instintivamente, escolhe uma pílula. É assim que a coisa funciona. E aí a gente, com o nosso domínio, com o nosso autocontrole, a gente encontra um novo caminho. E aí, neste novo caminho, irmão, se prepara, porque aí a coisa é louca, a coisa é difícil, porque você vai estar lutando não só mais contra o mundo, contra todas as crenças, contra todas as coisas, mas principalmente contra você novamente. Você vai estar se cobrando posições que você não gostaria de tomar e às vezes terá que tomar, tá bom? Saímos então lá, estamos na fronteira agora, né? Chegamos na fronteira e aí nessa fronteira a gente começa lentamente. Você já viajou para o exterior? A coisa é mais ou menos assim, você comprou a passagem, aí você embarca no avião, aí você chega lá, primeiro, né, antes de embarcar no avião, você tem que fazer a emigração, né, você tem que sair do país, entregar passaporte, passar por toda aquela fila, revista de bagagem e tudo mais, né, depois você entra no avião, viaja, aí você chega no outro país, você desce do avião, aí você passa na imigração, né, e aí você passa por todo esse processo de novo, verificação de bagagem e tudo mais, até que você sai do aeroporto e aí você está neste novo lugar, neste novo país. Então agora a gente está sentado na poltrona do avião, que é Binyan Ab Mishen Ketubim. Então, olha só, de novo, agora aqui a gente vai ter que olhar para as coisas dentro do avião. Você, na verdade, é o que? É passageiro, né? Porque você não é o piloto, não é o copiloto, não está no serviço de bordo, então você está lá de passageiro. E aí você tem que olhar o quê? Você tem que começar a enxergar e fazer um trabalho aí de agente secreto. Você tem que ver o que está acontecendo ao seu redor. Você tem que investigar quem são os amigos, quem são os inimigos, quem são as pessoas que estão com você, quem são as pessoas que não estão com você. Tem gente que pode estar trabalhando aí como um vírus, né? Tentando roubar ideias, tentando roubar posicionamentos, tentando roubar paz. Né? Então tem muita coisa aí para ser analisada. E aí existe uma coisa muito importante chamada egoísmo individual. Então a gente tem que olhar para essas coisas e olhar também para esse egoísmo individual, porque a gente quer o quê? Quer que a gente fique extremamente confortável no nosso assento, né, com todo o serviço de bordo deste avião, só que a gente esquece que tem mais 300 ali junto conosco. E esses 300 também precisam ali de serviços, precisam de atendimento, precisam usar o banheiro e tudo mais. E aí a gente tem o quê? Aqui a gente tem que escolher quem são os nossos parceiros de verdade, quem são aqueles que farão com que a gente consiga trilhar o caminho da alma, tá certo? E separar novamente, lembra que eu falei de separação do joio e do trigo? Aqui a gente tem que eliminar quem não nos interessa. Se o cara não está comprometido, se o cara não está com a mesma ideologia que a gente, se ele não está com o mesmo empenho, ele não pode estar no mesmo avião que a gente. Porque senão ele vai ser o quê? Ele vai aproveitar de tudo isso e não vai estar lá no momento que a gente precisar dele, que é logo em seguida. Tá certo? Então a gente tem que lembrar aquela coisa que eu já falei também. Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor.
Neste momento, a gente tem que olhar para as coisas de valor. Por quê? No segundo momento, quando a gente tiver recurso efetivo, a gente vai poder comprar aquilo que tem preço. Tá certo? Então, quando nós olhamos isso, nós temos que fazer uma seleção importantíssima aqui. Este é o momento que você senta e começa a viagem efetivamente. Bom, você lembra daquela coisa do geral para o particular e do particular para o geral? Pois é, agora nós chegamos aqui neste momento, tá certo? Então nós temos que o quê? Olhar internamente das coisas que existem dentro de todo esse processo, aquilo que realmente me é importante, aquilo que realmente eu estou comprometido, tanto com o geral quanto com o particular. E aí nós temos que pensar naquele modelo social tradicional do utilitarismo. Lamentavelmente, nesse momento, a gente tem que ser muito pragmático, eu já falei isso, e a gente tem que olhar para aquilo que é útil. O que não for útil, a gente tem que descartar. Por quê? Porque você precisa concentrar energia na transformação. Você agora já desceu do avião, você agora já está no novo país, você vai ter que passar pela alfândega, você vai ter que passar pela imigração. E aí, neste processo, digamos assim, que você está na alfândega nesse momento. A tua bagagem está sendo revistada, né? Então, você está neste momento olhando para quê? E aí é o momento de você fazer o pacto com você mesmo, o pacto com a nova vida, o pacto com a liberdade, o pacto com a sua alma e com a alma coletiva. E é neste momento que você tem que trabalhar o egoísmo individual, né, no sentido de que esse egoísmo não seja uma coisa destrutiva, tá certo? E olhar para as questões do chamado egoísmo altruísta, tá? Porque existem esses dois que vivem num conflito bastante grande. Só que no mundo dos negócios, a gente tem que parar de ser hipócrita. A gente, na verdade, precisa o quê? Defender aquilo que é nosso, defender aquilo que nós acreditamos, defender aquilo que é importante para nós, para que nós possamos transformar e, através desta transformação, a gente levar para o geral. Então, este é o processo que a gente vive neste passo agora. Já estamos agora, então, no penúltimo estágio do negócio, né? Da construção desse enorme cockpit, né? Então, nós estamos aqui em Kayotse Bo Mimekon Akar. E aí vem o processo todo importante de tudo isso, né? E aí vem as nossas crenças de novo, o programa que foi instalado no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, aquilo que foi onde a gente recebeu a doutrina social, a doutrina da escola, a doutrina da família, né? E os modelos econômicos que estão aí. Como é que a gente quer construir algo disruptivo se a gente quer trabalhar em cima de modelos pré-existentes? Disrupção é um conceito que tem que exercer e através da disrupção é criar algo verdadeiramente novo. Não é à toa que o Uber, por exemplo, trouxe uma economia de compartilhamento nova, né? A Airbnb, nós temos vários e vários exemplos, o Edolar, por exemplo, que é o nosso aplicativo, né, que traz aí conceitos disruptivos. Então, esse é o processo que a gente tem que trabalhar fortemente. E aí a gente tem que olhar para o estado de Maia, para o estado de ilusão. A gente tem que romper com o estado de Maia, com o estado de ilusão. A gente tem que anular as coisas que existem em nós para que a gente recrie tudo isso, tá? É um duro choque isso, porque a gente vai ter que trabalhar assim com conceitos, né, que são muito difíceis. Porque assim, ó, por exemplo, o conceito americano, né, o American Way of Life, é um conceito onde só o vencedor é que vale, só aquele cara que conquista tudo é que vale. Os losers, coitados, não têm espaço na sociedade, né? Esse é um conceito também de dominação, de escravidão. Tá? É a sociedade do cansaço, né? A sociedade do cansaço que o Russ fala, né? Então a gente vive em cima da meritocracia, vive como aquele ratinho de hamster, né? Que fica lá correndo naquela roda o tempo inteiro, desesperado para satisfazer a quem? A nós? Não,
aos outros. Nós vivemos nessa sociedade do cansaço buscando satisfazer os outros. E nós precisamos, se nós queremos ser livres, romper com isso, acabar com esse processo. Isso é anarquismo na veia. Isso é o caminho da alma. Isso é o caminho do amor, da liberdade, da manifestação e da abundância. Porque só é possível isso quando você é livre, né? Não é à toa que o L está o segundo ponto aí, né? Então nós temos que olhar o quê? Lembra o seguinte, gente, que o rompimento é um rompimento muito forte, tá? Porque os hospitais estão cheios de negacionistas, estão cheios de gente que não quer ver a verdade. Então aí o que está acontecendo? Nós temos uma sociedade cada vez mais doente, né? Nós falamos em plano de saúde, na verdade é plano de doença, porque você paga plano de saúde para ser tratado por uma doença que foi gerada em algum momento na sua vida. Você mesmo gerou essa doença, até porque 90% das doenças são psicossomáticas. Então, o maior responsável por gerar doença é você, né? Os outros 10% são consequências do modo de vida, de alimentação, de coisas que você faz errada, e aí você acaba pagando um preço no fim da vida. Imagina o seguinte, você pega o seu carro e anda com ele durante anos a 200 por hora, acelerando em todos os momentos, usando todos os recursos do carro, freando, acelerando forte, de novo cantando pneu e tal. Você vai ter carro com 10 anos bom? Não, você vai ter um lixo de carro, você vai ter um carro totalmente quebrado, principalmente se você não fizer a manutenção e a prevenção que existe nele, tá certo? Então, nós temos que ir em frente e olhar para este momento como um momento da decisão, um momento da escolha. E aí sim, agora a gente vai atravessar a fronteira. Então agora a gente chega ali naquele momento que a gente precisa atravessar a fronteira, né? É Davar Ilmad Meamino, tá? Então neste momento o que a gente faz? Este momento é o momento do pacto. Este é o momento que eu efetivamente assumo o compromisso comigo mesmo de ir em frente, de seguir em frente, de a caminhar com toda a força possível nesse processo. E é nesse momento que a gente tem que ter o quê? Nós temos que ter 3 coisas aí. 3 coisas básicas e outras 3 formando aquela estrela de Davi. Então nós temos que ter o quê? Planejamento, meta e propósito. Tá certo? E do outro lado da estrela, a gente tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. É isso que a gente tem que trabalhar. E é neste conceito que a gente constrói um novo negócio, um novo modelo de vida. Isso é anarquismo de novo na prática, tá certo? E aí nós temos, aí sim, uma Roma, né? Dizem que todos os caminhos levam a Roma. Mentira, não são todos os caminhos que levam a Roma. Por exemplo, a estrada Rio-São Paulo não leva a Roma. No mundo antigo, que todas as estradas, Roma era o centro do mundo, os caminhos levavam a Roma. Hoje, os caminhos te levam a muitos lugares diferentes, a muitos locais que você nem imagina. Tem gente construindo caminho para ir para a Lua, por exemplo, com naves espaciais. São caminhos, né? E aí a gente precisa o quê? Colocar as mãos à obra, abrir e fechar portas. Gente, tão importante quanto abrir uma porta é fechar as portas que não nos servem. Não pensem que o mundo é feito só de abrir portas, não. A gente precisa também fechar portas. A gente precisa efetivamente encerrar coisas, encerrar relacionamentos, encerrar negócios, fazer com que esses negócios simplesmente deixem de existir. Lembra que eu falei lá do assassinato, de ser um assassino, Moisés, lá, lembra do exemplo de Moisés? Pois é, esse é o momento também de matar determinadas coisas para que novas oportunidades se abram. Porque se você não destruir essas antigas aqui, você não vai ter as novas do outro lado. E aí chega o momento de nós trabalharmos efetivamente. Aí é o momento de colocarmos mãos à obra. Nesse processo de mãos à obra, aí nós temos que lembrar algumas coisas aqui que são importantes, tá bom? Vamos recapitular algumas coisas, outras são novas, mas vamos lá. Nem tudo é o que parece ser. Sempre há algo escondido. Então procure olhar aquilo que está escondido. Procure ler o contrato e enxergar as letras miúdas do contrato, porque lá tem algo que é importante e lá tem algo que pode te levar ao sucesso ou ao fracasso, tá? Tudo tem uma origem e tudo tem um porquê. Então a gente tem que olhar
para esta origem, saber de onde ela veio, qual é o ponto disso aqui, tá? Lembre-se da questão da dialética. Para cada tese tem uma antítese. Você precisa encontrar a síntese. É nela que reside a verdade. Então você tem que olhar para essas coisas. Um outro ponto importante: comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Então, esteja atento se há entendimento verdadeiro sobre as coisas que você está falando. Tá certo? Se a mensagem está clara, se a pessoa entendeu aquilo que você falou. Um outro ponto importantíssimo, e isso também é sucesso no mundo dos negócios, é você lembrar que cada pessoa é única. Então, quando você estiver numa reunião, larga a porra do celular, larga a sua apresentação e presta atenção nas pessoas. Lembra que fazer negócios, antes de mais nada, é escutar. Falar tem um momento certo, mas escute a necessidade do outro, escute a mensagem que o outro está te dando e haja aí com ele como ele fosse o único. É a mesma coisa se você está jantando com a sua esposa, com a sua namorada, com alguém do seu relacionamento, olhe para ela e faça com que ela se sinta a única e a mais importante pessoa no mundo. É assim com o seu cliente também. Lembra que vender, fazer negócios é o ato de seduzir. Então você precisa seduzir, tá certo? Um outro ponto importante que a gente tem que voltar a falar, e eu vou falar sempre a respeito disso, é que você é escravo daquilo que você crê. As suas crenças te escravizam, tá certo? Você precisa se libertar das suas crenças para que você possa enfrentá-las, para que você possa encará-las, para que você possa ser verdadeiramente livre. Porque as suas crenças podem estar alicerçadas em verdades que não são suas, em verdades que são dos outros. Então, trabalhe com esse processo para que você construa a crença verdadeira, tá certo? Por último, lembra do seguinte: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então, seja um exemplo para as pessoas, haja como exemplo, trabalhe neste processo de ser um exemplo, seja coerente. Lembra dos princípios do anarquismo que a gente já falou, né? Autogestão, coerência e liberdade. Então, você tem que olhar essas três coisas sempre como as coisas mais importantes da sua vida, né? Vou repetir: coerência, autogestão e liberdade. Não necessariamente nesta ordem, mas é isso aí. Bom, tá bom? Aí nós chegamos aqui às portas, né? As portas que nós queremos abrir. Existem várias portas, né? Existem muitos caminhos, muitas oportunidades. O multiverso, né? Na física quântica já diz que existem muitas realidades paralelas. Não é mais um universo, é um multiverso. E neste ponto a gente tem que olhar o seguinte: a gente tem que saber exatamente o nosso destino, onde a gente quer chegar, tá certo? Existe uma série que eu quero que vocês assistam na Apple TV chamada Matéria Escura. É física quântica pura. E lá vocês vão ver as múltiplas realidades. Vou fazer um merchan aqui para a Apple TV, tá? Chama Matéria Escura. Assistam esta série que vocês vão ver as múltiplas realidades. E como você chega lá. Por quê? Você usa nesta série a sua mente sintonizada com o que você quer para que atinja o seu objetivo. Não adianta você abrir a porta. Você vai abrir muitas portas erradas se a sua mente não estiver sintonizada com o seu objetivo. Agora a gente vai falar das armadilhas, tá? As armadilhas que existem aí. Tá vendo esse pote de ouro aí? Pois é, a gente sempre olha para o pote de ouro, mas lembra que também tem ouro de tolo, né? Tem aquele ouro que não é ouro, tá certo? E muita gente fica algemada, fica presa nessas armadilhas, e a maior dessas armadilhas que existe é a chamada algema de ouro. É aquela proposta que o cara te faz, que te dá um pedacinho do negócio e faz com que você trabalhe como se fosse o dono, né? Então, esse é o ponto. Então, olha bem, tenha clareza. Outra armadilha que existe, eu já falei, é a do fundo de investimento, que faz com que você vire empregado do seu próprio negócio. Então, vamos olhar com atenção para essas coisas, para que a gente tenha consciência disso, tá bom? Vamos lá. Agora é com você, né, meu irmão? Agora não tem mais. É você que vai guiar. Tá aí o caminho. Você tem que fazer as suas escolhas, você tem que trabalhar nisso, tá bom? Então, reescreva a sua história, reescreva o seu caminho.
uma enorme gratidão a todos, que Deus abençoe a todos e muito obrigado por assistirem até aqui. Espero ter contribuído verdadeiramente com vocês. Espero ter alertado e aberto oportunidades. Gratidão imensa.